E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Eu preparei a resenha de um livro que eu amei ter lido, eu li ele recentemente e eu já vou avisando, ele entrou para a minha lista dos melhores livros da vida, de verdade. Eu tô apaixonada e eu quero muito compartilhar com vocês, que é a história do livro Glória da Manhã, da Laville Spence. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Vou dar algumas informações sobre o livro para vocês. Ele se chama Glória da Manhã. Ele é um livro único, ele não faz parte de uma série, ele tem começo, meio e fim dentro dele mesmo. Ele é da autora Laville Spencer. Ele foi publicado aqui pela editora Pedra Azul. Ele é desse ano de 2021, lançamento de 2021 da Pedra Azul, apesar do lançamento original ser bem mais antigo. Ele tem 416 páginas, eu classifiquei ele no gênero ficção histórica e com 5 estrelas, obviamente, né? Vou fazer um resumo da história. Basicamente começa assim, a história da Eleanor e do Will. A Eleanor é uma viúva, uma jovem viúva, ela tem apenas 25 anos e ela ficou viúva muito recentemente. O marido dela morreu pode se chamar de um acidente de trabalho, assim. Ele foi picado por abelhas, isso me lembra um pouco a série dos Bridgertons, abafa, enfim. Mas ele teve um problema de saúde, né, durante enquanto ele estava trabalhando, né, esse acidente de trabalho na fazenda onde eles trabalhavam. Deixa eu situar vocês, a gente está ali no ano de 1941, então nos Estados Unidos, numa cidade do interior do sul dos Estados Unidos, numa cidade chamada Whitney. Então eles lá eram uma população basicamente que vivia da vida rural, né? Uma cidade muito pequena, com poucos habitantes e todo mundo se conhece. E a Eleanor, ela acabou de ficar viúva, ela mora nessa fazenda junto com 2 filhos pequenos e ela tá grávida do terceiro filho. Então imaginem, né? Uma mulher sozinha para dar conta de uma fazenda sozinha é bem delicado. Então, e estando grávida, né? Com todos os. Ela não tinha funcionário nenhum. Então, com todas as funções que uma fazenda exige, né? Que aquele local exigia, era bem delicado, bem complicado. E o marido dela também, ele não tinha o histórico de ser muito cuidadoso com as coisas, não. Então, ela era um cara bacana, era um homem bom pra ela, mas ele. Enfim, ele como ela própria fala, né? Ele era muito mais sonhador do que trabalhador. E ela tá lá nessa situação, ela não sabe o que fazer, ela precisa se virar de algum jeito. O que ela faz? Ela coloca um anúncio no jornal local, e o anúncio dela dizia assim: estou em busca de um marido. Eu preciso encontrar um marido que não tenha medo do trabalho duro, que queira me ajudar. E ela oferece o casamento. O casamento é a moeda de troca dela. Ela não tinha como bancar uma pessoa, então ela oferece o casamento. E todo mundo acha que ela é louca. A Eleanor, ela não tinha uma boa fama na cidade por conta da família dela. Nem culpa dela, coitada, mas por conta da família dela. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes nessa área, não. Vou deixar pra quando vocês lerem, vocês descobrirem sobre isso. E o que que acontece? Ela coloca lá esse anúncio, deixa rolar e vai seguindo a vida dela. Tá trabalhando com os filhos e tal. Muita dificuldade, porque a barriga tá crescendo e tem trabalhos ali que ela não poderia fazer por conta da gravidez. E até que um dia chega um cara se oferecendo para o serviço, né? Para ser o marido, que é o Will. O Will, ele trabalhava na serraria local, só que ele foi demitido. Ele acabou de ser demitido e ele não sabe mais o que fazer, porque ele não tinha recursos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Ele realmente muito pobre. Ele acabou de sair da. Fazia algum tempo que ele tinha saído da prisão. Então ele é um ex-presidiário e ele foi preso por um homicídio. Então, quando chega a história de que ele era um ex-presidiário lá na serraria onde ele trabalhava, ele acaba sendo demitido. O cara da serraria era terrível também, um babaca com ele. Ele acaba sendo demitido e ele vai embora. Ele precisa arrumar um novo emprego, porque ele vive uma vida muito difícil. Ele é praticamente um andarilho, não, ele era um andarilho. Ele não tinha onde ficar, ele não tinha casa, não tinha como se alimentar, uma vida bem dura.
E o que ele faz? Ele vê no jornal o anúncio da Eleanor e vai até a fazenda dela. Pergunta ali na cidade onde é que era e ele vai e se dirige até lá. Quando ele chega lá, ele se oferece pro trabalho, né? A Eleanor, ela acha assim, meu Deus, esse cara deve ser doido, né? Porque quem iria só sendo mais doido que eu pra topar um trabalho desses, né? E ela fica muito receosa, não é dele em si, mas dele desistir, porque ela precisava de alguém realmente que trabalhasse lá. E ela fala, eles fazem um arranjo, ele iria dormir no celeiro, num espaço lá do celeiro. Ele chega tarde da noite lá, já chega num horário assim não muito conveniente, né? Ela, vamos ver se ele vai continuar aqui no dia seguinte. Porque quando ele vê o nível de trabalho que tem para fazer aqui nessa fazenda, ele vai fugir. Era o que ela achava que ele iria fazer, né? E ele conta logo pra ela, né, também da situação dele, que ele era um ex-presidiário, não fica segredos entre eles. Eles têm, logo de cara, eles vão meio que mostrando o que tem de falha um no outro pra não amedrontar, né? E não fazer a pessoa correr. Bom, ele topa ficar lá naquela noite e no dia seguinte ele vê a fazenda, né? Ele vê o que é a realidade da Eleanor e do trabalho que ele teria que enfrentar se ele fosse realmente encarar o serviço, né? Que não era simplesmente se casar com ela, o serviço era de trabalhar ali, né? Dar um jeito na fazenda. E na casa, a casa estava apodrecendo, precisava fazer muitas obras ali. O terreno também era um terreno muito desgastado, que não era bem cuidado. Os animais viviam soltos, as galinhas todas perdidas. É muito engraçado que tem uma passagem no livro que o filho dela, ele logo se torna um dos filhos dela, porque o mais velho tem 4 anos e o mais novinho tem 1 ano e pouquinho quando o Will chega na fazenda. Eles são muito novinhos. Aí o Donald Wade, que é o filho dela mais velho, ele ajuda o Will, né? Ele fala assim, não, eu sei onde as galinhas elas escondem os ovos, né? Porque ele fala assim, como é que vocês conseguem encontrar os ovos dessas galinhas se elas não ficam no galinheiro, elas ficam andando livremente por essa fazenda aqui nessa área? Aí ele, não, eu sei onde elas gostam de se esconder. É muito engraçado e é muito fofo mesmo. Mas eu já volto no Donald Wade. E no dia seguinte ele vê aquela situação, ele fica bem chocado com o estado da fazenda, né? Mas a diferença do Will é que ele realmente não tem medo do trabalho. Ele veio de uma vida muito dura. Depois a gente vai entender os detalhes dos motivos que o levaram à prisão e a gente vai entender o lado dele, o que aconteceu. Não é passando a mão na cabeça, não. A prisão dele foi justa. Mas você vê ali no personagem que é uma pessoa que passou por uma vida muito dura. Ele foi abandonado quando criança, no orfanato, e depois, quando ele cresce um pouquinho, ele já não tem mais moradia, então ele precisa se virar. E ele começa desde muito cedo a viajar pelo país, e estar em diversos locais em busca de emprego. Ele vai ter o vislumbre lá, comenta-se, né, no livro sobre o período da Grande Depressão, que foi em 1929, os anos que se seguiram ali. Então muita gente, muitos homens, né, perderam o emprego e a economia ficou muito complicada. Então criou-se, né, se cita isso no livro, muitos andarilhos e muitas pessoas que ficavam à toa na rua, né, que eram chamados os vagabundos, né, que eles saíam para mendigar e tal, né. É como se fala no livro, tá, gente? Não são minhas palavras. Mas ele relata isso no livro. E ele é uma das pessoas que vão atrás de emprego. Ele tem que se virar de algum jeito. E até que ele chega lá naquela cidade. Depois ele é preso enquanto ele estava trabalhando durante o período numa cidade. Ele é preso por conta do crime. E depois ele volta para essa vida de andarilho, seguindo e procurando e tentando encontrar alguma coisa para fazer e para se sustentar. E a Eleanor é muito engraçada porque ela, primeiro que ela não tem nada de louca. Claro que a proposta dela é bem surreal, né? Mas assim, eu acho que não seria uma coisa muito inimaginável dentro do período. É muito estranho, mas eu não consigo
eu consigo imaginar isso acontecendo dentro daquele ano. E dentro das circunstâncias em que ela se encontrava. Eu acredito que isso seria possível até nos dias de hoje, dependendo das circunstâncias da pessoa. Eu não acho isso tão impossível de acontecer, não. Então eu não acho ela, nunca achei ela louca, né? Mas as pessoas achavam ela assim por N motivos que a gente vai entender também no livro. E a gente vê ali que eles dois, o Will passa a trabalhar na fazenda, ela obviamente não confia nele de cara, nem põe ele, nem casa com ele logo de cara, nem põe ele pra dentro da casa dela, nada disso. Ela aos poucos vai confiando nele e vice-versa. Ele tem essas questões de abandono, o Will ele tocou meu coração, ele tocou meu coração mesmo. Da mesma forma como a Eleanor, ela é uma mulher assim, meu Deus, ela entrou pro meu ranking de personagens admiráveis, sabe? Um nível semelhante ao que eu senti quando eu li Jane Eyre. Eu fiquei muito impressionada com a firmeza dela como mulher e na posição em que ela se encontrava. E aos poucos o Will vai ganhando a confiança dela e vice-versa, eles vão viver uma camaradagem, porque são eles dois dentro daquela fazenda, eles dois trabalhando juntos, convivendo, e obviamente vai surgir uma atração entre eles ali e vai andar o relacionamento deles. Não é nada rápido, não é nada do dia pra noite, e eles têm muitas inseguranças, e as inseguranças deles são muito bem fundamentadas dentro do livro. E eu já vou chegar nisso quando eu começar a falar sobre a minha opinião. O ano, como eu disse pra vocês, é 1941. Quando eu comecei a ler o livro, eu já imaginei, gente, vai pegar a Segunda Guerra Mundial aí, porque ela já tá rolando, né? Os Estados Unidos que entraram um tempo depois. Mas a Segunda Guerra Mundial já estava rolando, que eu acho que nesse momento ainda não era chamada de Segunda Guerra Mundial, né? Mas era uma guerra europeia. Então, contra as forças de Hitler e aquela coisa toda. Então, eu já fiquei assim com o coração um pouquinho angustiado. O Will é jovem, a Eleanor tem 25 anos e o Will tem 30. Então, e um cara saudável, então ele obviamente seria convocado. A gente vai viver esse período da guerra e um período pós-guerra também, e a gente vai ver como o passado, a finalização do livro, a gente vai ver o retorno do passado deles. Eles vão ser confrontados com coisas que aconteceram no passado, principalmente o Will. E o livro é muito emocionante, gente. É muito emocionante mesmo. Ele me chamou a atenção, primeiro por conta desse clichê de casamento arranjado, de conveniência. Essa conveniência, né, da necessidade de unir uma pessoa que precisa trabalhar com uma pessoa que precisa de alguém para estar trabalhando para ela, né? E a camaradagem que vai nascendo entre o Will e a Eleanor é a coisa mais bonita. Eles nasce ali uma amizade entre eles, uma relação de confiança entre duas pessoas que foram rejeitadas desde muito cedo mesmo. E eles vão se encontrar ali. A história deles é uma história de encontro e de necessidade muito grande, de encontrar amor e entendimento no outro. Agora vamos lá para minha opinião. Como eu disse, eu gostei muito desse livro. Eu gostei assim no nível, eu amei esse livro. Até o momento, eu tô classificando ele como a minha melhor leitura de 2021. Eu não imaginei que fosse ser tudo isso quando eu peguei o livro, eu não imaginei mesmo. Eu não imaginei que eu fosse ler tão rápido e eu não imaginei que eu fosse terminar essa história aos prantos. Eu chorei, chorei. Teve uma segunda-feira que eu parei aqui em casa e eu sabia que eu ia terminar naquele dia e eu tava sentada na sala ali, frio, um frio danado aqui no Rio de Janeiro. E eu encolhidinha, lendo e as lágrimas descendo, porque era muito emocionante. O que acontece na história é muito emocionante. Tudo no livro é muito emocionante. Desde a Laville Spencer, ela consegue colocar muita emoção na escrita dela. E não é uma emoção gratuita, sabe? Feita, programada para mexer contigo. Não, os personagens são muito bem construídos. Como eu disse pra vocês, ela entrou pro ranking das mulheres que eu admiro, de personagens femininas que eu admiro por conta da atitude dela. Ela não é uma pessoa perfeita, ela não é aquela pessoa assim, corretinha, certinha, blá blá blá. Não, ela tem as suas imperfeições, ela tem as suas falhas, ela tem o jeito dela, ela tem os seus temores, e é isso que torna ela humana, ao ponto de eu conseguir imaginar uma pessoa assim, de sair do campo do livro, né, da imaginação e trazer para a realidade. Ela é muito verdadeira, a personagem é muito verdadeira e a Lavília ela acertou muitíssimo bem.
O Will também, ele é um cara assim que você admira. Ele tem os seus erros, tem suas falhas. Eles têm, no relacionamento deles, eles têm muito problema de comunicação, de dar uns nervos. Mas ele é aquele personagem que você fala assim, meu Deus, que, que cara incrível, sabe? Apesar de todos os problemas que ele enfrenta, a volta por cima que ele dá, você vê que ele não tem um caráter ruim. Ele tenta se corrigir, ele vê as coisas que ele faz de errado e ele vai atrás de correção, ele tenta melhorar. Tem uma cena que é. Eu preciso fazer esse spoiler, tá, gente? Mas é uma cena. Não é exatamente spoiler, mas é um pouco, né? Mas é quando o Will tá partindo pra guerra. E a Eleanor, como eu acho, não sei se eu já citei isso aqui pra vocês, mas ela é uma mulher muito reclusa. Ela vive lá na fazenda, ela não tem prazer nenhum de ir pra cidade, ela não tem amigos, ela não conversa com as pessoas da cidade por conta do passado dela. Ela foi muito rejeitada, ela ela sofreu muito com a maldade das pessoas da cidade, né? Desde criança, as crianças já tratavam ela mal, aqueles adultos também, eles não fizeram muito para melhorar a situação dela e nem para tratar ela bem. Então ela vive uma vida muito reclusa, era ela, o marido e os filhos, e ela estava super satisfeita com isso. Quando o Will vai pra guerra, ele sabe que ela precisa de alguém para manter ela forte, para manter ela ali animada, né? Para dar uma ajuda para ela, ainda mais porque ela tinha acabado de ter o terceiro filho. E ele passa numa das casas vizinhas e fala com a vizinha deles, né? Que era uma senhora, uma jovem também, uma jovem senhora, que o marido também estava indo para a guerra. E ele fala com ela, primeiro ele vai lá e vai se desculpar com ela, porque ele diz assim: quando há um tempo atrás eu passei aqui, eu roubei uma maçã da sua macieira, roubei umas roupas do varal porque eu não tinha com que me vestir e roubei 1 litro de leite coalhado, né? Então ele volta lá e ele ressarce ela de uma forma, ele devolve as roupas, ele leva o valor que ele tinha pego, né, através ele paga novamente através do trabalho dele, ele paga aquela senhora, ele retribui, né? Ele devolve o que ele tinha feito de errado, ele tenta corrigir de uma forma, ele pede perdão a ela, se desculpa pessoalmente. Ele até fala assim: eu deveria ter vindo aqui antes, mas as circunstâncias e tal. E ele vai lá e se desculpa com ela. E ele pede pra ela que ela fosse visitar a Eleanor, porque ela ia ficar muito sozinha e ela gostaria e seria bom para elas duas se elas tivessem companhia uma e a outra tivessem a companhia uma da outra. E que, ainda mais porque os maridos de ambas estariam indo para a guerra. Então, ele pede para que ela se tornasse meio que amiga dela, né? E essa senhora, ela fica muito sensibilizada com a honestidade dele. Se ele tivesse um caráter ruim, não que eu tô passando pano para essa situação não, tá, gente? Eu entendo. Não significa que eu concorde, mas eu entendo as atitudes do Will. Mas aí ele agir desse jeito é algo que toca ela. O tanto que um tempo depois ela vai lá na fazenda e se torna amiga da Eleanor. É o meio que os primeiros contatos que ela tem com outras pessoas. E isso no livro mexeu comigo assim de um jeito, porque você pensa assim, quem iria fazer isso, sabe? A pessoa já fez, quem tem um caráter ruim, ela não queria voltar atrás e se desculpar. Ela não queria dizer assim, ah não, eu fiz isso, eu tô aqui tentando te ressarcir de alguma forma, entende? Então essas coisas assim no livro foram mexendo muito comigo. Essa questão do abandono dos dois é muito duro. E a forma como a Eleanor ela trata os filhos dela é algo que mexe muito com o Will também. Então ele fala assim: eu vi o jeito como você tratava os seus filhos e eu acredito muito que é o jeito que toda mãe deveria cuidar do seu filho. E isso mexe muito com ele e vai amolecendo o coração dele. Ele já tem um coração bem molenga, né? Mas conviver com a Eleanor vai deixando ele ainda mais sensível. E a ela também, vice-versa. Tem mais uma personagem que eu preciso citar aqui, que é a bibliotecária da cidade, que é a senhorita Gladys Beasley. O Will um dia
na biblioteca porque ele é um cara muito estudioso, então ele precisava pegar informações para as coisas que ele queria fazer na fazenda. E ele vai lá, ele conhece ela é uma senhorinha que tinha idade assim para ser talvez a avó dele, provavelmente a avó dele. E eles logo se tornam amigos, ao ponto dela oferecer o emprego de zelador para ele. Ele iria trabalhar na fazenda, né, cuidar da fazenda durante o dia, e à noite ele iria para biblioteca e cuidar lá da biblioteca, os afazeres da biblioteca, as necessidades. E eles se tornam muito amigos. E essa amizade vai respingar também na Eleanor, porque ela é uma senhorinha que vai acabar entrando na vida deles e fazendo parte dessa família. E, gente, ela era o que faltava. E eu vou dizer logo pra vocês, ela é uma mulher doce, boazinha, aquele ideal de vovozinha, não. Ela não é assim, ela é uma mulher bem papo, fala as coisas na cara, sabe? Ela tem um respeito enorme pelos livros, então ela ganhou meu coração aí nesse quesito. E mais do que isso, ela é uma mulher justa. E uma pessoa justa era tudo que o Will precisava também na vida dele. Uma pessoa que não olhasse apenas pro passado dele, pro que ele fez de errado, mas olhasse para as qualidades positivas e acreditasse nele. Então a senhorita Beasley, Gladys Beasley, ela foi um dos pontos altos e uma das melhores personagens que eu já li também em um livro. Uma das melhores personagens secundárias em um livro. Maravilhosa. E, gente, eu, assim, não sei mais o que falar para incentivar vocês a lerem. Eu só posso dizer assim, é uma história muito consistente. Ela é muito... O livro tem... Eu falei aqui pra vocês, ele tem 416 páginas. É um livro médio. E você lê assim, ó, no estalar de dedos. E vale a pena, vale muito a pena, eu indico muito, muito mesmo, leiam, procure esse livro, eu vou deixar o link aqui de onde vocês podem encontrar. Eu sei que eu já tô indo procurar outros livros da autora, porque só esse não vai ser o suficiente, eu já dei uma olhada no Scooby, algumas coisas assim por alto dela, e eu tô muito animada, porque a escrita é de uma qualidade, sinceramente, é muito boa de verdade, eu amei o livro. Tem muita coisa ainda acontecendo na história. O final tem várias reviravoltas, ainda mais ali no final. E o final ele foi de uma crescente. Eu achei assim, o livro ele foi indo numa crescente muito boa e encerrou de um jeito que deixa a gente com o coração quentinho. Se eu fosse dizer pra vocês, o que você faria de diferente nesse livro, Bárbara? Talvez eu colocaria um epílogo com alguns anos à frente, porque eu queria ver um pouco mais. Sei lá, gente, eu acho que eu queria mais 100 páginas desse livro. Se eu tivesse mais 100 páginas dele, eu ainda ficaria muito feliz. Mas eu achei que ele terminou de um jeito muito bom e eu só tenho a agradecer à autora por essa escrita e só tenho a agradecer a Pedra Azul por trazer esse livro pra cá. E fica aqui a minha indicação, leiam, por favor, leiam esse livro. Ele vai te conquistar. Dificilmente ele não te conquistará. Então, se você gosta de romance, de ficção histórica, de um romance histórico bem emocionante, leiam Glória da Manhã. É maravilhoso. E é isso por hoje. Fica aqui a minha indicação. Eu agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até o final. Lembrando que a resenha escrita dele está saindo simultaneamente lá no blog, então você pode ler também a resenha escrita. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilha. Se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Segue a gente nas nossas redes sociais. Em breve eu volto com muito mais para vocês. Até já!